Bom dia, queridos, amados irmãos e irmãs. São todos bem-vindos à classe da Escola Bíblica Dominical de hoje. Hoje nós vamos estudar a quinta lição desse trimestre e vamos concluir o estudo dessas duas cartas de Paulo endereçadas aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos estudar, então, o final da segunda carta aos Tessalonicenses. Desejo que todos tenham um bom aprendizado e que o estudo de hoje possa nos ajudar a, de fato, enfrentar a vida cristã, a enfrentar o mundo, suas tribulações, enfrentar as lutas que cada um de nós tem com o inimigo de nossa vida espiritual, que é o diabo. Nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos consolidar a nossa vida na palavra. Nós precisamos de conhecer a palavra. Nós precisamos de aplicar esta palavra em nossas vidas. Que Deus possa abençoar, então, o estudo desta lição na vida de cada um dos alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de continuar o estudo da Tua palavra. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão acompanhando estas lições e que estão, ó Deus, buscando o crescimento espiritual para as suas vidas. Abençoa hoje este estudo da porção da Tua palavra. Nos ajuda a compreender e aplicar em nossa vida. Dá-nos Tua mão, guia-nos, ó Pai, pelos caminhos difíceis da vida cristã neste mundo, até que Cristo retorne e possa, então, nos dar a alegria da vida eterna. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos ler a palavra de Deus. O texto é de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o final do capítulo 2, e todo o capítulo 3. Na verdade, são poucos versículos. Então nós vamos ler. Você pode abrir a sua Bíblia agora e acompanhar esta leitura, enquanto vai também já pensando naquilo que este texto representa para a nossa vida, a respeito do seguinte tema da lição: como agir diante do mundanismo. Eu estou colocando aí, no quadro atrás de mim, o tema A Igreja e o Mundo, e embaixo a expressão mundanismo. Então, é só uma adequação, tá certo? Vamos então ler a palavra? Diz assim o texto, então, da lição de hoje. A partir do versículo 13 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade, e para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor nosso Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Este é o final do capítulo 2. Portanto, é um momento quando o apóstolo Paulo ele para tentando recuperar aquilo que ele disse anteriormente, inclusive na primeira carta, a respeito de toda a perseguição que Satanás move contra a igreja e que atinge a vida particular de cada membro da igreja. Então aqui ele, no verso 9, por exemplo, só para relembrar um pouco, ele diz: esse iníquo
cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, nós vivemos em uma realidade onde Satanás, ele espalha a mentira e ele procura enganar os próprios crentes. Então, a mentira é aqui, para o apóstolo Paulo, a grande tentação, a grande provação, a grande armadilha que nós precisamos evitar de cair nela. Precisamos ser pessoas que amam a verdade. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então, no capítulo 3, ele começa dizendo: finalmente, irmãos. Isso dá o tom de encerramento da carta. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Que versículo precioso para nós, não é? Esta promessa verdadeira de que o Senhor Jesus Cristo, ele nos confirmará e ele nos livrará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Mandamo-vos, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes, com labor e fadiga trabalhávamos, noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. E a esses tais, porém, ordenamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando sossegadamente comam seu próprio pão. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai-o, e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe. Todavia não o considerais como um inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Esta saudação é da minha própria mão, de Paulo, o que é o sinal de cada epístola, assim vos escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Esta carta é muito especial e, como ele diz no texto desta carta anteriormente, ele diz: olha, eu trato vocês como uma mãe, uma ama, trata seus filhos. Então ele quer tratar a igreja como um pai, como uma mãe, como alguém que cuida, que ama, que quer o bem, que quer ver o crescimento, que quer a pessoa de fato refletindo a glória do Senhor Jesus Cristo. Na revista, os irmãos leram e puderam ver então que o autor da lição, ele vai falar a respeito desse desafio que a igreja tem de viver para a glória de Deus neste mundo que cerca a igreja com toda forma de provação, às vezes de perseguição, de tentação. Então a igreja tem que ser firme, ela tem que ser fiel
ela tem que obedecer ao pé da letra a palavra de Deus que foi trazida até nós. Então, aqui na introdução da lição, este autor vai dizer: os irmãos da igreja de Tessalônica passam agora a receber orientações sobre o seu modo de agir e pensar diante da maldade do mundo. A igreja não pode entrar no jogo do mundo. A igreja, o crente, eu e você, nós não podemos tratar as ameaças e, digamos, as perseguições, as dificuldades, com o mesmo modo como eles nos tratam. Nós temos que tratar com amor cristão, com firmeza, com fidelidade. Nós temos que tratar com o verdadeiro testemunho cristão. Nós não podemos agir mundanamente no mundo. Nós temos que agir cristãmente diante da mundanidade. Interessante. Então, depois a revista vai nos falar a respeito da boa estatura do cristão. Os crentes de Tessalônica, eles eram crentes tão fiéis e tão exemplares que o apóstolo Paulo tinha muita satisfação de falar a respeito deles. Eles podiam ser citados, que ninguém ia dizer: Paulo, mas lá em Tessalônica e tal. Então, Paulo tinha confiança de que os crentes da Tessalônica continuariam a ser esse exemplo de vida cristã para o mundo. E Deus então iria consolar aquela igreja diante das tribulações da vida. Eles deveriam confiar nisto. Mais à frente, o autor da lição vai falar a respeito da vida ordeira e positiva que o crente deve viver diante do mundo. Enfim, eu queria compartilhar com os queridos irmãos e irmãs algumas outras coisas que eu anotei a respeito desta lição. Primeiramente, a igreja tem uma relação com o mundo. Isso é inevitável. Jesus Cristo mesmo orou pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que não os retirasse do mundo, mas que os livrasse do maligno. Esta palavra e aquela outra da oração do Pai Nosso, lá de Mateus, é sempre a palavra de Jesus. Jesus intercede por nós e na oração ele nos ensina a pedir ao Pai Celestial que nos livre do maligno. Ou seja, o mundo é orientado pelo maligno. Em qualquer direção que a gente vá, em qualquer meio que a gente conviva, em negócios, em trabalho, na rua, no trânsito, em qualquer situação, nós vamos ter ali a possibilidade de enfrentarmos os dissabores da vida. O que nós não podemos é, em nenhuma destas circunstâncias, darmos um mau testemunho. Então, a igreja ela está diante do mundo. Aquilo que o mundo pratica e que é contrário à palavra de Deus é que nós chamamos de mundanismo. O que é o mundanismo? O mundanismo é a vida mundana contrária à vontade de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo vai falar do homem iníquo. O homem iníquo, o homem que vive da mentira, ele é um homem que Paulo diz que não tem regras. E então, o mundo está sempre envolvido em violência, em agressões, em mentiras, que representam este estilo de vida de quem não quer regra nenhuma, de quem não quer viver segundo o mandamento, segundo leis, segundo a verdade. Então o crente tem que ser diferente. O crente no mundo, ele é testemunha da verdade. O crente no mundo, ele é testemunha da presença de Deus na vida dele. O crente é a representação da verdade de Deus diante do mundo. Somos sal e luz deste mundo. Então, como deve ser a nossa vida até que Cristo retorne? Então, primeiramente, aqui no texto que nós lemos,
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, primeiro versículo, que lemos diz: nós precisamos viver com santificação. O versículo diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. E, sendo para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Santificação é, então, o grande alvo da vida cristã neste mundo. Por que falar de santificação? Santificação é a palavra que se opõe ao mundanismo. Ou seja, santificação é a purificação da vida mundana que tínhamos antes de aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos da obra do Espírito Santo em nossa vida para que a vida cristã ela seja compatível com a verdade. É a vida de santificação. Portanto, a vida de santificação é aquela vida que a gente vive em temor a Deus, em temor ao juízo de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus virá para julgar o mundo. E o crente, então, deve viver em santificação para não temer nenhum tipo de juízo da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o mundo será julgado pelo seu mundanismo. Então nós não devemos compartilhar, nós não devemos nos envolver com o mundanismo. Nós temos que viver uma vida de santificação, porque desde o princípio o Senhor nos chamou para isto. Ou seja, quando o Senhor planejou a nossa salvação, Ele planejou nos salvar para a santificação. Ele tem um propósito em nossa vida. Em segundo lugar, este texto que nós lemos nos exorta à oração. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 1, ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. No final da primeira carta, ele também vai dizer, no capítulo 5, verso 25, irmãos, orai por nós. Mas ele também vai dizer, neste mesmo capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Ou seja, não podemos enfrentar o mundo sem a oração. A oração é o modo do cristão viver a vida de santificação nesse mundo. A oração nos livra do mal. Não é assim que a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos, dizia: livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno, porque teu é o poder, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então, o livramento vem pela oração. O livramento vem quando o cristão reconhece que só Deus, no seu poder, pode livrá-lo do mal. Ele não pode enfrentar o mal sozinho. Ele não pode vencer o mal sozinho. O crente não pode, digamos, enfrentar sozinho o maligno. O maligno é um inimigo das nossas almas, mas ele é enfrentado pelo próprio Deus. Não é o homem que luta com o maligno. É Deus quem luta com o maligno por nós. Então, nós precisamos confiar nisto. Precisamos confiar na oração. Nós precisamos conduzir a nossa vida toda perante Deus e em tudo buscar a Deus em nossa vida, para que o mal não aconteça conosco, para que nós não sejamos vítimas do mal, para que nós sejamos protegidos. Então, o apóstolo Paulo está pedindo oração por ele e ele está dizendo aos crentes da Tessalônica: orai sem cessar. Em terceiro lugar, vem aquilo que caracteriza esse capítulo 3 da segunda carta, não é? É a questão da desordem, que começava a querer ameaçar a bonança que reinava na igreja da Tessalônica. E por parte de crentes que haviam aceitado a Jesus e que acreditavam que eram realmente crentes, mas eles começaram a viver uma vida desordenada.
E essa vida desordenada era marcada pela preguiça de trabalhar. Não é que não houvesse trabalho. Hoje nós enfrentamos o problema do desemprego estrutural. Hoje nós enfrentamos um problema social sério, porque muitas pessoas querem trabalhar, mas não têm emprego. Muitas pessoas não têm qualificação para os empregos que são oferecidos. Muitos jovens não têm como entrar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho sempre vai colocar uma exigência que ele não possui. Então, além de tudo, faltam, de fato, postos de trabalho para as pessoas. Hoje nós vivemos um mundo informatizado. E a informatização, ela tirou do ser humano a possibilidade dele trabalhar e viver do seu trabalho, porque uma máquina ocupou o lugar dele, um computador faz o serviço por ele. Então, nós vivemos hoje uma situação diferente. Mas a exortação do apóstolo Paulo permanece. O que não pode existir na vida do crente é a preguiça de trabalhar. É ele querer viver à custa dos outros. É ele querer que a igreja pague as contas por ele. Então, essa situação não pode existir dentro da igreja. E o que o apóstolo Paulo está identificando aqui é que essas pessoas que queriam viver à custa da igreja estavam também agora não só querendo, digamos, a ajuda da igreja, mas na cidade também. Eles passaram a procurar outras pessoas até fora da igreja em busca de doação para poder não trabalhar. Então, o apóstolo Paulo não seria cruel ao ponto, e Deus não é assim também, de recomendar à igreja que não ajudasse uma pessoa se realmente aquela pessoa necessitasse. Há várias recomendações na Bíblia para a igreja, para o povo de Israel, de que nós precisamos cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, de quem está passando necessidade. O próprio apóstolo Paulo fez uma coleta entre as igrejas da Macedônia para levar para os cristãos da Judéia que estavam tendo um ciclo de fome e de pobreza. Não é porque não queriam trabalhar, é porque não tinham o que comprar, não tinha comida. Havia ali uma situação de calamidade pública. Então, isto é legítimo. E nós precisamos nos mobilizar quando há uma situação assim. Mas na igreja de Tessalônica que estava tendo era mau testemunho. E isso é ruim. Quantos de nós já não encontramos pessoas ao longo da nossa vida cristã, em nossas igrejas, e a gente que é pastor pode citar vários casos assim, não é? De pessoas que não querem trabalhar. Elas querem viver à custa da ação social da igreja, ou à custa da ajuda de outras pessoas. Então, esse é um mau testemunho, é um péssimo testemunho. Isso gera desordem na igreja. Então, aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 6, ele diz: mando-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém, antes com labor e fadiga trabalhávamos noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Este exemplo do apóstolo Paulo, ele diz aqui, é um exemplo para que todo cristão aprenda que a vida é laboriosa, a vida é difícil, o trabalho é cansativo, mas este é o modelo de Deus para a subsistência humana. Nós precisamos trabalhar para termos o nosso ganha-pão e sustentar nossa família. Há trabalho que a gente não quer fazer, muitas pessoas não querem fazer. Há trabalho que as pessoas dizem, não vou trabalhar disso. Mas não tem que ter nenhum preconceito contra nenhum tipo de trabalho. O trabalho é honesto. Então, o apóstolo Paulo, o que ele fazia? Ele fazia as tendas.
Ah, mas ele era um doutor da lei, ele era uma pessoa importante, era um apóstolo. Como é que ele vai trabalhar com as mãos, gastar tempo costurando lona para poder fazer tenda? Esse trabalho não é digno do apóstolo. É digno, sim. Todo trabalho que é honesto, que é o resultado do suor do teu rosto, da tua dignidade, é trabalho, sim, trabalho digno. Então, a igreja precisa de ser exemplo nesse quesito. Os crentes precisam de ser vistos pela sociedade como pessoas que trabalham, que mantêm suas famílias, que paguem suas contas, que ajudem uns aos outros, porque é assim que Deus deseja que a gente viva perante o mundo. Então, fugir da desordem, fugir da preguiça, fugir deste vício que é viver só da ajuda dos outros. É claro, a exceção aí eu já indiquei, não é? A igreja tem que conhecer cada membro e ver as condições de cada um. Muitos idosos precisam do apoio da igreja. Muitas mães solteiras precisam do apoio da igreja. Muitas pessoas desempregadas, de fato desempregadas, precisam do apoio da igreja. Muitas pessoas doentes precisam de comprar remédio, precisam do apoio da igreja. Então, a igreja tem que ter, de fato, isto que a nossa igreja tem, não é? Que é o trabalho da misericórdia, da ação social, aquilo que deve ser, digamos, o socorro que a igreja vai dar àqueles que estão passando por crises. Muito bem. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo vai falar aqui que ele está muito feliz porque os crentes da Tessalônica estão imitando o modelo dele. Os crentes da Tessalônica imitam ele, imitam a Cristo, porque estão seguindo a doutrina que ele ensinou para a igreja, mas essa doutrina ele recebeu de Cristo. Cristo é, na verdade, aquele que dá a verdadeira doutrina. Então, verso 3, capítulo 3, verso 11 a 15 diz: portanto, ouvimos que alguns entre vós andam, aqui eu já li, vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não tenhais relações com ele, para que então se envergonhe. Todavia não considereis como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Parece uma contradição, né? Ao mesmo tempo que ele fala para não ter relação com a pessoa, ele está dizendo que é para tratar com misericórdia e não como inimigo, mas admoestar, tentar corrigir, tentar ajudar aquela pessoa. Então, não ter relações, aqui é no sentido, não alimente a preguiça nos outros. Procure sempre olhar a verdadeira necessidade que a pessoa tem. E se perceber que ela está te enganando, corta o mal pela raiz, seja sincero com ela, diga a verdade para ela. Ou seja, admoesta, corrige, propõe a ela o modelo de Cristo, o modelo de Paulo, o modelo dos apóstolos, que eram homens que trabalhavam e que não queriam de modo algum serem pesados aos outros. O exemplo, então, do trabalho, da honestidade, da produtividade, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não alimente os maus exemplos. Então, se o crente está dando um mau exemplo, se a igreja está vendo que aquele crente não está, de fato, se esforçando, então, corrija ele, chame ele, converse com ele. Se precisar de uma ajuda para entrar na linha, não é? Para passar a viver uma vida de trabalho, de honestidade, vamos ajudá-lo, mas não alimentar o vício e a vida desordenada. Ok. Por último, o apóstolo Paulo vai então, na despedida da carta, dizer assim: o próprio Senhor da paz vos dê paz, sempre e de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. O apóstolo Paulo está dizendo que
O Senhor é o nosso bom pastor. Ele é o que nos conduz a pastos verdejantes. Ele é o Senhor da paz. Que expressão bonita, né? O Senhor da paz vos dê paz. Paz, aqui, significa uma vida harmoniosa, equilibrada, uma vida, digamos, forte contra os conflitos. Uma vida fortalecida no Senhor. Uma vida que sabe encontrar o descanso à sombra do Senhor. Ter paz no meio da tribulação. Ter paz no meio do mundanismo. Ter paz no meio de um mundo de correria, de violência, de tribulações. Todas as pessoas passam por isso, mas o crente, ele pode gozar a paz que vem do Senhor. Ele tem fonte espiritual, ele tem fonte celestial, ele tem uma fonte acima dele, que está jorrando paz. Esse é o nosso Senhor da paz, que nos dá a paz. Então, viver à sombra desse Senhor. Esta saudação, diz ele, é do próprio punho, ou seja, da minha própria mão, o que é o sinal da autenticidade de cada epístola que eu escrevo. E termina dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo é o que nos dá a paz, é o que nos dá o descanso, é o que nos dá a tranquilidade espiritual, é o que nos dá a segurança da vitória e da vida eterna. No meio de um mundo de tribulação, cercado de mundanismo, ameaçado diariamente, o crente precisa de ter, de fato, a fonte da água viva, a fonte da eternidade, a fonte que jorra da cruz, a fonte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, abençoe a sua vida e que você, como eu também, estejamos sempre sendo exemplo, modelo, não por nossa capacidade, mas porque nós vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor use a nossa vida para a glória do Evangelho. Como Paulo diz, não é? É para que a mensagem, a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser.